Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta... Apoio. Audibel. Aparelhos auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Como você pode ter acompanhado, no nosso episódio anterior falamos sobre AVC, acidente vascular cerebral. Mas demos enfoque no AVC isquêmico, quando falta o aporte de sangue em algumas artérias. Hoje, obviamente, no nosso programa, eu trouxe a amiga neurocirurgiã endovascular, a única da região, hein, gente? A minha amiga Daniela Lunelli. Bem-vinda novamente, Daniela. Obrigada, Rodrigo. Hoje, gente, nós fracionamos o programa anterior que falamos sobre AVC isquêmico. Mas os acidentes vasculares cerebrais não são só os isquêmicos. Temos também os hemorrágicos. E como foi falado no programa anterior, 80% aproximadamente são dos isquêmicos. E que a gente explicou sinais para ter que buscar ajuda de emergência logo. Hoje, então, nós falaremos sobre os AVCs hemorrágicos, aqueles que sangram, o chamado derrame cerebral. Isso. Eles também são igualmente perigosos, né, Rodrigo? A gente também tem que ficar muito atento a qualquer problema agudo, porque a pessoa quando está em frente a alguém tendo um sintoma de AVC, ela não sabe se é isquêmico ou hemorrágico. Então é muito importante ela ficar atenta a sinais e sintomas e encaminhar essa pessoa rapidamente, como a gente falou no outro momento. Bom, o que são os sintomas de AVC? Além do que a gente já comentou, que é a boca torta ao falar, ou falar muito enrolado, né? A pessoa começar subitamente a falar muito enrolado, ou quando você pede para ela levantar os braços, um está mais fraco que o outro. Esses três sintomas, assim, são muito típicos de AVC, mas pode ter outros. A pessoa pode ter uma convulsão, por exemplo, que nunca tinha tido. Sonolência não? A pessoa pode ter uma dor de cabeça muito súbita e logo depois ficar sonolento. Isso é muito típico do hemorrágico, porque o hemorrágico, o isquêmico também pode doer a cabeça, mas o hemorrágico é uma dor que os pacientes dizem que é Compressão, horrível. que vai explodir. Horrível. Eles dizem assim, ó, que é a pior dor da vida que eles tiveram. Quando um paciente chega para nós, doutora, eu tive a pior dor de cabeça da minha vida. E pensa, né, as pessoas talvez não saibam, o cérebro em si não dói, né? E ele não, mas aquele sintoma de expansão de alguma coisa ali. De compressão. Isso. Então, assim, quando o paciente diz para nós, olha, foi a pior dor da minha vida, o paciente pode estar normal na nossa frente. A gente vai fazer uma investigação para excluir algumas coisas, porque é uma dor de cabeça que quando ela é súbita, intensa e nunca teve aquela dor de cabeça, pode ser um AVC hemorrágico. Então, assim, sintomas de dor forte, como a gente conversou, convulsão, a pessoa sentir a dor e desmaiar, ou ficar desacordada, entrar em coma, né, ou não se acordar quando a pessoa vai lá averiguar o que está acontecendo. Ou paralisar subitamente o lado do corpo, né, o braço e a perna, de repente, os dois Mas isso no isquêmico pode também? Pode também. Mas é mais comum no hemorrágico? O hemorrágico, ele é mais rápido na apresentação, mais assim, grosseiro, nos aparece. Mas não existe como saber sem exame. A tomografia, exatamente. Né? A pessoa, além disso, como a gente já falou, entrar em coma, tudo, ela pode ter um problema focal, por exemplo. Nossa, de repente faltou minha visão, não estou enxergando. Ou, de repente, não estou conseguindo articular as palavras. Então, lembrar deste de repente, tudo que é súbito, com déficit, pode ser um AVC. O hemorrágico é mais grosseiro. Ele apresenta sintomas mais subitamente. Os dois são súbitos, eu diria, mas o que a gente tem mais preocupação com o hemorrágico é que, às vezes, aquela ruptura da artéria
E aquele extravasamento de sangue, que por isso que é o AVC hemorrágico, dependendo do volume que sangra, ele se torna uma super urgência, né? Porque se eu tenho lá um cérebro e ele está dentro de uma caixa fechada, que é o crânio, de osso, né? Se tem alguma coisa que está expandindo lá, como um hematoma, um coágulo gigante, aquilo começa a apertar as partes que não estão machucadas. E vão começar a morrer por compressão. Então, por isso que às vezes, pode ser no isquêmico também, mas no hemorrágico, a pessoa pode entrar em coma na nossa frente. Então, assim, dependendo do volume, do tamanho do sangramento, tem que ser feita uma cirurgia imediatamente, né? É pelo tamanho do coágulo que a gente decide se tem que fazer cirurgia ou não. Isso é o exame de imagem que vai decidir. Isso é a tomografia, juntamente analisando a clínica do paciente, né? Esse paciente que já está em coma, ele já entra para fazer uma tomografia basicamente sedado já, não? Já, muitas vezes, né? Entubado a já. pessoa já chama, por exemplo, suporte. o SAMU. A pessoa passou mal em casa. Se você vê que o seu paciente, o seu familiar não está acordando, chame o SAMU. Porque o SAMU vai o médico, ele vai ver os sinais e, se for necessário, ele já for... O pessoal tem muito medo da intubação, mas a intubação... Garantir a via aérea, né? Exatamente, nada mais é que garantir que o oxigênio esteja entrando. Porque senão a gente vai... Imagina que um cérebro que está machucado com AVC, apertado, né? Porque lá está expandindo um coágulo. Sem oxigênio ele vai piorar. Então, o pessoal do SAMU está muito bem treinado a decidir isso. E para nós no hospital, quando é um AVC hemorrágico desses catastróficos, grandes, a pessoa já chega entubada e sedada para nós, porque o SAMU já atendeu, né? Então, por isso que a gente diz, em situação que você não sabe o que está acontecendo, que principalmente de paciente que você acha que não está respirando ou que está desacordado, né? E você estimulou, chamou e não está acordado, chame o SAMU, porque ele já vai ter um atendimento imediato. A gente falou antes, num outro programa, sobre as causas mais comuns dos AVCs isquêmicos. Essas causas, elas também somam-se para os hemorrágicos, certo? Sim, algumas que são delas sim. Hipertensão, pressão alta, gente, diabetes, açúcar alto no sangue, o sedentarismo, a falta de atividade física, fumo, né? Bebidas alcoólicas que somam-se então com as drogas, somando tudo uma má qualidade de vida, mas nem sempre os hemorrágicos estão ligados também só com isso. Não. Lembrando que os AVCs hemorrágicos têm outro lado que a gente tem que lembrar, que são das malformações. Exatamente. E que vêm apresentar, às vezes, o problema desde nenezinhos, que existe, né, os sangramentos recém-nascidos, principalmente nos primaturos, daí, mas é por outros motivos. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso para nós. A gente tem assim, a gente pode dividir diferente do isquêmico, que é são pacientes um pouco, a maioria deles, mais para adulto fase idosa, né, final do adulto fase idosa. Nos hemorrágicos, a gente poderia dividir em faixas etárias as causas, que são um pouco diferentes. Então, assim, por exemplo, como tu disseste no prematuro. O prematuro tem aquele problema de sangramento da prematuridade, porque partes do cérebro não estão formadas. E o neném nasce prematuro e pode ter hemorragias no cérebro. Isso é grave? Claro que dependendo do volume pode deixar o nenê com um problema neurológico, né? Então esse é um tipo de hemorragia do recém-nascido prematuro. Quando a gente entra em fase de crianças, graças a Deus tem menos doenças que causam hemorragia. Já ali o adulto jovem, 30, 40 anos, tem um outro pico de causas de AVC hemorrágico, que são as MAVs, né? O que é MAV? É malformação arteriovenosa. Como se, Rodrigo, fossem uns novelos, assim. Uns vasos mal formados, que são mais fracos, né? E novelados, eles são diferentes. Como se fosse um hemangioma? Isso, né? Como se fosse um hemangioma, mas ele tem um fluxo alto de sangue. E esse novelo de artérias e veias explode. Pode sangrar, exatamente, pode romper. Isso causa hematomas, que muitas vezes em pacientes jovens, que necessitam às vezes de cirurgia de urgência ou de outros tratamentos cirúrgicos para depois tirar esse novelo que sangrou, que é a malformação, né? Avançando para os 50, 60 anos, a gente tem um outro pico de doença hemorrágica, que são os aneurismas. Diferente da MAV, que eram novelos, o aneurisma que ele é uma bolha na artéria.
Ele rasga uma camada da artéria. Exatamente. E ali se forma uma fragilidade. Uma vez um paciente muito simples me disse, e eu achei a analogia boa. É como a bolha de um pneu, né, doutor? Eu disse, porque ali vai adelgaçando, vai fragilizando, até que um momento rompe. Tipo uma bolha de pele mesmo, de sapato, assim, aquela que enche de líquido. Exatamente. Fica uma camada só segurando. Vai enfraquecendo. Isso. Também, com a ruptura do aneurisma, a gente tem um tipo de AVC hemorrágico. Isso é muito comum em 50, 60 anos, principalmente em mulheres, são mais acometidas. Por causa dos hormônios? Não, eles acham que é por causa do tipo do colágeno, tá? A gente sabe que mulheres a mais acometidas, eles estão estudando, eles acham que é um problema no colágeno tipo 3, né? Mas é genético daquela pessoa. E claro, muito importante, nessa fase, nos hemorrágicos, quem tem aneurisma, o cigarro é pior para elas, porque a gente sabe que quem tem uma propensão a ter aneurisma, o cigarro acelera isso, acelera o crescimento e acelera a ruptura. É o fator pior que teria para os aneurismas seria o cigarro. Mas o aneurisma está diretamente relacionado, então, com a placa de ateroma. Não precisa ter placa, isso que é interessante, Rodrigo. A placa está relacionada mais à idade, os AVCs mais do idoso. No jovem, às vezes a artéria não tem placa de ateroma e forma essa fragilidade que é o aneurisma. É uma coisa genética daquela pessoa que a parede é frágil mesmo. Por isso que dá em mais jovens, né? Porque se for ver 50 anos, hoje são pacientes ativos, jovens, né? E a última faixa etária, para a gente dividir assim os AVCs hemorrágicos por causa? Então eu vou te segurar para a última faixa etária, para que você não perca o nosso próximo bloco após os nossos apoiadores. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? Se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta. Com um espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. Voltando então no bloco anterior, eu estou aqui no programa conversando com a minha amiga neurocirurgiã endovascular, a única da região, hein, gente? A Daniela Lunelli. E nós paramos no bloco anterior agora sobre AVC hemorrágico relacionado aos idosos. Certo, Dani? Vamos seguir com esse assunto, então. E o que causa, então, AVC hemorrágico nos idosos? Velhice. Não, brincadeira. O que acontece? De certa forma, as artérias vão ficando mais idosas. Duras. Vão recebendo a pressão, diabetes, triglicerídeo. Aí sim, vai fazendo as placas, vai calcificando as artérias. E então, a principal causa de AVC hemorrágico em idoso é a pressão alta descontrolada, né? Então, assim, enquanto no AVC isquêmico tudo junto colabora, né? Diabetes, pressão alta, triglicerídeo, sedentarismo, né? Cigarro. No hemorrágico, se a gente tiver que escolher um fator principal, é a pressão alta descontrolada. O descontrole da pressão por muito tempo. Então, por isso que a gente fala assim, que quem teve um AVC, às vezes a pessoa tem a sorte de ter um AVC hemorrágico pequeno, profundo e se recupera. Essa pessoa, ela tem que cuidar da pressão como se fosse a coisa mais sagrada, porque senão ela vai ter outro, né? Ela já tem artérias danificadas. Explode a artéria.
Ela rasga. Vulgarmente falando. Exatamente. Então, assim, muito importante. Então, cada faixa etária tem a sua causa. Quando chega no hospital, e de novo a gente enfatiza para ir rápido, porque você não sabe se é um isquêmico ou hemorrágico. Se for um isquêmico, a gente tem remédio para dar. Se for um hemorrágico, a gente tem que avaliar a possibilidade de uma cirurgia ou descobrir qual é que é a causa para não aumentar aquele AVC hemorrágico ou não se tornar cirúrgico, né? Porque quando a pessoa chega muito ruim e o AVC é volumoso e precisa de uma cirurgia, certamente a chance de recuperação dessa pessoa é menor, né? Porque ela já tem um dano cerebral. E vai ter o dano ainda do trauma cirúrgico. Então, a comorbidade cirúrgica de abrir uma craniotomia é alta, São né? cirurgias complexas, delicadas, né? Precisam de alta permanência no UTI. Então, sempre que a gente puder evitar um desfecho desses, seria o mais importante. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa para os idosos, o aneurisma a gente não tem muito como evitar, porque ele é genético, né? A não ser que a pessoa já saiba que tem e fume, daí ela não está se ajudando. A malformação também, a pessoa nasceu com aquilo ou desenvolveu logo... Descobriu depois. Logo cedo. Mas o idoso não. O AVC hemorrágico no idoso, ele pode prevenir. E o hemorrágico é mais prevalente que idade? É mais comum nos idosos, esse da pressão alta descontrolada. Existe um número ou não? É muito variável, né? Porque dentro daqueles 80% são isquêmicos, 20% são hemorrágicos, né? Desses 20%, 5%, 3% são aneurismáticos, 1% são MAVs, então acaba que mais de 10%, mais da metade, são esses a gente chama do hematoma do hipertenso, né? Daquele que não cuidou da sua pressão. E sobre tratamentos, então? O AVC hemorrágico, grande maioria, é expectante. Depende muito do volume. O tamanho. Isso. Se é pequeno, é expectante, a gente controla muito a pressão para aquilo não avançar e não aumentar no volume. Mas formações cirúrgicas. Malformações a gente tem que investigar, ver se às vezes tem que operar de urgência, ou se não, a gente tem duas técnicas hoje, que são uma complementar à outra. A gente pode fazer uma embolização, que é entrar com um catéterzinho, jogar um líquido embólico, como se fosse uma cola especial, e fechar aquele novelo, para depois fazer uma cirurgia bem controlada e retirar o novelo. Para quê? Para ele nunca mais sangrar. Esse é aquele dos adultos jovens. Isso. E no aneurisma, quando rompeu a bolha, também tem dois tipos de tratamento hoje bem em voga, os dois funcionam muito bem, que, de novo, por cateterismo, eu falo porque esse é o que eu faço. Daí vai o stent. A gente pode colocar lá um stentezinho ou colocar micromolas também naquele saquinho que rompeu, né, naquela fragilidade que rompeu, ocluindo para não romper nunca mais. Ou também a gente pode ocluir aquela fragilidade com um clipe. Clipando. Então, mas o clipe é externo daí. O clipe, aí precisa uma craniotomia, uma Sim. cirurgia aberta. Hoje, Rodrigo, a gente sabe muito bem pelos estudos que tem alguns aneurismas que são muito bons para clipe e uns outros aneurismas que são muito bons para o cateterismo. E tem aneurismas que são bons para as duas coisas. E tem os aneurismas que não são bons para nada. E o aneurisma tem aneurismas gravíssimos, né? Que realmente são de dificuldade técnica alta. Hoje a medicina está se especializando cada vez mais, os materiais melhorando, então eu acho que a gente tem bastante recurso para dar. Eu até digo isso assim, porque a pessoa descobriu que tem um aneurisma, tá? Não rompeu. Ela foi num neurologista, num cardiologista, fez um exame e descobriu que tem um aneurisma. Sem desespero. Ela deve procurar um especialista, né, um profissional especializado nisso. O neurocirurgião. Que é um neurocirurgião que vai explicar para ela todos os prós, todos os contras e qual é o tratamento melhor, porque hoje tem muito recurso, Rodrigo. As pessoas, então, eu acho que o mais importante do nosso programa não é só explicar os AVCs, e sim estarem atentas à velocidade de ação tanto da família que perceber o AVC, tanto da família para buscar o socorro e o socorro ser ágil, né? Sim. E imediatamente, eu disse isso já, não espera melhorar. Seu braço ficou fraco, a sua boca ficou torta, teve uma dor de cabeça muito diferente do usual, não espere. Vá a um serviço de emergência ou ligue para o SAMU. E o importante também, né, Rodrigo, é a gente enfatizar a prevenção, né? A pessoa fazer exames periódicos, a pessoa procurar
sempre se alimentar bem, fazer exercício, cuidar da pressão. Cuidar da pressão, no caso dos AVCs hemorrágicos, é o mais importante, né? Evitar o tabagismo, que é ruim para outras coisas, né? E procurar os recursos, assim. Não existe hoje partes da neurovascular que a gente não pesquise. Tem pesquisas de múltiplos campos, de múltiplos materiais. Então, assim, eu já recebi pacientes aterrorizados, né? Chorando que tinham recebido a notícia que tinha um aneurisma, e a gente tratou e ficou super bem, né? A gente tem que ser honesto, explicar os riscos, mas assim, existe muito tratamento hoje e a chance de sucesso certamente é mais alta do que a de insucesso. E descobrir antes é muito melhor que descobrir quando explode. Com certeza, porque depois que sangrou tem toda a inflamação do cérebro. Se a gente conseguir... O sangue é muito irritativo, né? Se ele não está dentro do vaso sanguíneo. Exatamente, ele causa uma irritação muito grande no cérebro, às vezes com pressão, como a gente já conversou. Então, assim, a gente poder descobrir isso antes, possibilita a gente estudar e tratar antes. Tem algum exame que mostre aneurisma antes? Eu ia até comentar isso, eu ia me meter aqui na tua conversa e dizer, gente, não se desespere, tenho que sair correndo e fazer uma tomografia do crânio. Com certeza não. E não, faça suas consultas rotineiras com o seu médico clínico e se ele achar que vai ser indicado, ele vai te pedir e te encaminhar para um neurologista ou para um neurocirurgião para dar o seguimento em alguma suspeita ou já diagnóstico que ele tenha feito. Isso. O que acontece? É uma doença rara, né? O aneurisma, né? Mais comum, como a gente já falou, são os AVCs hemorrágicos ligados à pressão. Tem alguns sintomas que os médicos já são treinados, né? Como uma dor de cabeça muito horrorosa, súbita, atípica. Aí sim, eu recomendo que procure logo um serviço. E como tu disseste, né, para a gente ficar atento aos sinais e sintomas. Eu não costumava ter dor de cabeça, mas agora eu estou tendo. Vai no médico, procurar que o ele clínico, vai analisar se é uma dor de cabeça Pode perigosa. ser uma pressão alta. Pode ser enxaqueca. Pressão alta dá dor de cabeça. Cefaleia tensional. Hoje em dia a gente vive um mundo de muita tensão, muita preocupação. A pessoa tem dor de cabeça. Sono de má qualidade. A pessoa não descansa, tem dor de cabeça. Exatamente. Então tem várias coisas que podem gerar dor de cabeça e não é por isso que tu tem que te desesperar para fazer uma tomografia. Mas se a pessoa está com muita vontade de consultar com um neurologista, mal também não faz, ou com um neurocirurgião. A gente indica bastante rastreamento, que é um exame das artérias do cérebro, para quem já teve, por exemplo, aneurisma na família. História familiar. Isso. Então, assim, especialmente se tiveram 2 familiares de primeiro grau, esses sim. A gente diz que todos seria ideal que fizessem um exame dos vasos do cérebro, que hoje também está mais acessível, né? Uma vez o contraste era complicado, os pacientes têm muito medo do contraste, né? Rodrigo diz, doutora, mas é com contraste. Medo da alergia, na verdade. Isso, hoje eu quero dizer para vocês que o contraste melhorou muito. Mudou muito o tipo do contraste iodado que a gente usa. As reações anafiláticas são bem mais raras. Hoje a gente faz preparo com medicações. Então, assim, se o seu médico acha que tem que fazer um exame com contraste, não precisa ter medo. As reações hoje são infinitamente menores. Contraste é colocar o marcador dentro do vaso sanguíneo, que ele vai circular pelo sangue e quando for fazer esse exame de imagem, que é a tomografia, os vasos vão estar marcados, vão aparecer mais intensos na imagem. Para facilitar o nosso diagnóstico, né, a visualização das artérias. Eu acho que se tem uma disselação, uma dissecção, já capta contraste e aparece direitinho na imagem. Exatamente, tem uma bolha, se tem esse novelo. Compressões. A gente consegue diagnosticar bastante coisas antes, né? Então, assim, se você tem um familiar, ou principalmente 2, que tiveram aneurisma, eu acho que vale muito a pena você consultar com um neurocirurgião especialista. Vou lembrar do Cincinnati, que eu acho que vai ser a coisa mais importante que nós vamos deixar de recado para quem está nos assistindo. Meus amigos, boca torta. A pessoa está falando, uma hora para outra começa a entortar a boca. Não que isso seja, né? Porque as paralisias de Bell são assim também. Pode. Na minha área, a boca fica torta, de uma hora para outra o vírus te pega e tu acorda torto ou do nada fica torto. Mas na dúvida é bom procurar um médico, que o médico vai fazer o diagnóstico. Porque se for Bell também tem que dar remédio para que aquele vírus que pega teu nervo não faça uma sequela. Isso mesmo. Tem que começar com remédio logo. Então, boca torta falando, enrolando a língua ao falar, como se de uma hora para outra a pessoa estivesse embriagada. E a assimetria, quando for levantar os braços, um diferente do outro,
são sinais já de correr e procurar auxílio. Claro que a gente não falou também a marcha, né? A pessoa não conseguir caminhar direito de uma hora para outra. Não enxergar direito, parar de ouvir de um ouvido do nada. Isso é urgência. Dor de cabeça súbita, muito diferente do que já teve, uma convulsão que nunca teve, né? Essas coisas são emergências. Né? Prestaram atenção, então, no que nos falamos? Isso é muito importante. Eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento para minha amiga neurocirurgiã endovascular, para não esquecer, Daniela Lunelli. Não fiquei chamando ela de Dani aqui para não parecer brincadeira, porque o programa é bem sério. Eu sempre falo, saúde não é brinquedo. Por favor, Dani, deixe suas considerações aí para o nosso público que nos aguentou até agora. Então, eu vou frisar para vocês, primeiro, as medidas para a gente evitar AVC, né? Cuide da pressão, cuide do diabetes, faça exercício, né? Se alimente bem. Tentem ter uma vida com menos estresse, isso é difícil, a gente sabe, mas tentem minimizar isso, né? E se for possível e você estiver visualizando alguém que você acha que está com AVC, faz esse teste. Pede para ela dar um sorriso, pede para ela falar uma frase e pede para levantar os braços. Se tiver um ou mais desses sintomas, é melhor ir no posto ou ir no hospital a mais do que a menos. É melhor chamar o SAMU, que vem com o médico e ele avalia, e se ele achar que não é AVC, porque pode ser uma coisa periférica, como o Rodrigo falou, pelo menos vocês tiveram uma avaliação e não perderam tempo de tratamento. Isso é o mais importante. Obrigado pela paciência. Mande suas dúvidas para que possamos cada dia melhorar mais o nosso programa. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você, esse é o plano. Apresentou... Apoio Audibel, aparelhos auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom, diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance.